Bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala de tudo, aqui a gente fala com todos. E a minha convidada de hoje é a Vanessa Mastro, assessora de imprensa. Mas antes de falar com ela, eu falo do meu parceiro, a Dental Mind. Se por um acaso você deixou de sorrir, tá triste, procura a Dental Mind, que eles vão resolver o seu problema. Vanessa, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Anderson. Uma grande alegria para mim estar aqui no seu programa. Antes de começar, quem me conhece sabe, eu tive cuidado Que legal! de trazer isso aqui para você. Eu acho que tem tudo a ver. Tudo a ver. Tá? Muito obrigada, amei. Amei, obrigada. Eu não li, mas eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo. É, com certeza. Uma grande mídia. E é uma grande mídia. Muito. E é muito bem fotografada, o livro é ilustrado, é espetacular. Muito obrigada, agradeço demais, carinho. Assessoria de imprensa, por quanto tempo você está fazendo? Então, posso contar um pouquinho Pode de como tudo começou. Sou do interior, nasci no interior, só que como muitos jovens que não têm muita oportunidade, acabam vindo para a cidade grande para poder trabalhar, estudar, enfim. Isso já tem 32 anos. Então, desde a minha vinda para São Paulo, que eu vim para estudar, então eu fiz publicidade e propaganda, depois eu fiz jornalismo e comecei a me interessar muito para essa área da comunicação. E eu fiquei por uns 5 anos trabalhando numa produtora que falava de saúde. E foi aí que eu me identifiquei muito com essa linguagem jornalística, falando de qualidade de vida, falando de bem-estar, e eu me apaixonei. A partir daí, eu fiz uma transição aí dessa questão de bastidor, né, de uma produtora, para assessoria de imprensa. Eu acho importante, eu te trouxe aqui especialmente por isso. É quem não aparece. É quem faz acontecer e a hora que a câmera liga, vai para trás dela. Sim. Então, eu acho importante falar desse tipo de trabalho, que é um apoio muito importante para qualquer profissional. E não era um acesso simples para qualquer um. Isso não foi uma coisa... A gente falava de assessoria de imprensa para quem? Artistas, políticos, né? Às vezes vários assessores... Mas uma pessoa, entre aspas, comum, um profissional comum, não tinha acesso. Eu não sei como é que funcionava esse acesso. Mas até hoje, viu? A grande maioria das pessoas, e que, independente da área em que atua, de qualquer área, desconhece um pouco essa parte de imprensa. Muitos me perguntam, para dar uma entrevista em determinada mídia, a gente tem que pagar para estar lá? O trabalho de um assessor é levar ao conhecimento do jornalista o que está dentro da expectativa do cliente. Então, primeiramente, a gente faz um planejamento, um diagnóstico de como está a comunicação desse profissional e qual que é a dor desse profissional. Então, como eu estava falando lá no início, eu venho de uma linguagem de saúde dentro do jornalismo. E aí eu me encontrei em assessoria de imprensa justamente na área médica. Então, hoje a gente é específico, já há quase 3 décadas, voltado a médicos, a profissionais da área e afins também. E os programas, televisão, tudo, vira e mexe, eles criam pauta sobre isso. Às vezes, a gente viu agora na pandemia que virou a pauta principal de tudo. Jornalismo, entretenimento, todo mundo queria entender o que estava acontecendo. Né? Então, sempre teve pauta de saúde. Né? Mas acontece que, há um tempo atrás, eu lembro que a Globo, ela usou o bem-estar muito bem para promover isso aí. Era um programa, depois acho que virou um quadro, e não sei se ainda existe. Né? E no jornalismo, eu andei vendo tudo, a assessoria de imprensa sempre foi dentro do jornalismo, era um pedacinho que o pessoal, o jornalista não queria fazer muito. Não sei se isso que eu estou falando está certo. Está certo, sim. Antigamente, a grande maioria dos jornalistas queriam ir para a produção de TV. Quem gostava de vídeo ia para, eu quero ser apresentador, quero ser repórter. Tem muito essa questão. Quem é da assessoria de imprensa, quem atua nessa área dentro do jornalismo, é uma área dos bastidores mesmo, porque quem aparece é o cliente. Quem tem a visibilidade é a informação. E é por isso que eu acredito muito, assim,
a minha grande paixão é trabalhar com saúde no sentido de, além dos grandes profissionais que a gente trabalha, a gente transmite boa informação. Então, são informações aí que eu acredito piamente que agregam, que transformam, que faz a pessoa pensar do outro lado de uma coisa transformadora, que é a informação, mas é usada de uma forma muito positiva e colocada, e ética também. Né? Não, claro. E a população precisa desse dado. Tá? A gente está vivendo uma era de uma informação muito solta, solta na internet, difusa, às vezes não tão correta, né? Então precisa ter alguém que vá num veículo de grande comunicação para chegar lá e falar, amigo, é assim, tá? Apesar de terem algumas contradições técnicas dentro da profissão, o básico é isso aqui, né? Para informar a população, independendo do tamanho do veículo, isso vai muito longe. Vai muito longe, alcança, hoje em dia é infinito, né? O que a gente pode comunicar e como isso pode chegar para as pessoas, né? Vou fazer uma pergunta no desenvolvimento da imagem do profissional. Tá? O profissional hoje, alguns profissionais, ou a maioria deles, ele sai do desconhecido. Sim. E como é que a assessoria de imprensa leva essa imagem, eleva essa imagem, ou, eu não gosto de usar populariza, mas deixa essa imagem mais aberta para todo mundo. Mesmo utilizando a internet. Porque a internet, apesar dela ser um meio de pesquisa, ela não diz o que o profissional é de fato. Essa pergunta é interessante, principalmente porque no mundo, hoje em dia, tão digital e tão conectado, como que a gente faz para aquele profissional que, de repente, nem rede social ele tem? Tem muitos profissionais que não têm a mídia digital, mas a grande maioria dos profissionais de qualquer área, hoje em dia, é muito mais fácil você preparar um conteúdo e trabalhar isso que a gente chama do seu público digital, que é que faz parte daquelas pessoas que consomem o seu conteúdo no dia a dia, te admiram e gostam do que você faz. Uma das questões assim, que a gente entende que é um grande diferencial entre a comunicação do digital com a imprensa, que é o que a gente consegue, conquista, é levar ao conhecimento dos jornalistas o que muitas vezes o próprio profissional não disponibiliza nas mídias sociais, por exemplo. Então, assim, a rede social é importante, é um braço da comunicação que é preciso ter. Hoje em dia não tem como você comunicar sem o digital. Só que aí você fica restrito naquele público que te segue. E muitas vezes também são pessoas que o próprio Instagram, ele nem distribui, nem atinge tantas pessoas assim, por conta do algoritmo e tudo mais, e está cada vez mais complicado. Mas o que a imprensa traz, que eu acho que é o que diferencia em muitas visões, que a mídia, o meio de comunicação, é um meio que chancela o profissional fonte de referência na área em que ele atua. Então, a imprensa, os meios de comunicação, os tradicionais, sim, acaba transformando aquele nome, aquela imagem, aquela área dele num grande diferencial para aquele profissional. Então, se é um médico, se é um profissional da saúde, não importa a área, a gente consegue, através da imprensa, levar muito mais conhecimento e fazer a informação chegar mais longe através dos meios de comunicação mais tradicionais. O que não é ruim a gente trabalhar tudo isso que a gente faz dentro das redes sociais também, porque a gente entende que rede social não pode ficar sem. E quem tem a possibilidade de ter um trabalho de divulgação na imprensa, são braços que se cruzam no meio do caminho e acabam um complementando o outro, com certeza. Não, e eu concordo, assim, a TV nunca vai deixar de ser um canhão de informação. Sim. Sempre vai ser. E é uma paixão, viu, de todo mundo. Não adianta, pode entrar na internet. O que mudou, na verdade, pelo menos na minha visão, não é a televisão, mudou só a flexibilidade de assistir o programa. O programa está lá, existe, foi produzido, foi editado e está pronto. A diferença agora não é de conteúdo. Agora o telespectador assiste quando quer,
para, vê depois. E tá gravado. E tá gravado. Tá gravado, né? Mas o conteúdo é o mesmo. Então não quer dizer que uma coisa vai substituir, ao contrário, elas vão se complementar. Há uns 15 anos, mais ou menos, a rede social nem estava tão forte assim. As revistas impressas começaram a deixar de existir. Muitas revistas que, assim, eu sou das antigas, né? Eu sou uma jornalista, assim, a gente brinca, né? Velha de guerra e tal. Mas, assim, o que a gente tinha antigamente, muitos modelos daquela época, a gente não tem mais hoje. Só que, mesmo assim, a gente consegue divulgar uma boa estratégia de comunicação, a gente consegue levar ao conhecimento desses jornalistas os diferenciais do profissional. Então, se a gente não tem a parte impressa, muitas ferramentas e plataformas também chegaram e foram criadas da própria mídia. Então, rádio... Ela se rendeu. Rendeu e se reinventou. Então, uma rádio, há 15, 20 anos, que a gente fechava com algum profissional, o profissional concedia entrevista numa ligação de telefone de fio, assim, por exemplo. Hoje em dia, o profissional, aonde ele estiver do planeta, ele concede aquela entrevista e aquela imagem dele vai para o canal do YouTube daquela mídia, entra nas redes sociais. Muitas vezes acaba indo para o Spotify, se é uma rádio, por exemplo. Então, de uma única entrevista, você acaba distribuindo aquele conteúdo de N formas. E isso é sensacional, se for pensar. E isso veio muito... confirmou o que a gente já sabia lá atrás. Com a pandemia, para a parte da comunicação, foi assim um divisor de águas, realmente. Claro que a doença foi extremamente difícil, foi um problema grande. Mas para a comunicação, foi sensacional. Porque a pessoa está fora do Brasil, está em outro país, e ela consegue entrar ao vivo. Eu acho que a gente foi forçado a aprender. A gente chegou no momento que tinha que entrar no mundo digital vamos dizer assim, por obrigação. Tinha que. Né? Os profissionais quem não sabia teve que aprender. E você sabe que mesmo depois, os profissionais não estão deixando de fazer. Sim, porque agora entrou, gostou. E é prático também, né? Se for pensar, dependendo da área, claro, né? Sim. Tem área que não consegue fazer de uma forma online. E eu vou te falar de uma coisa que é importante. Na área de saúde, um profissional não é ensinado a divulgar o seu conhecimento. Ele sai da faculdade sem saber pegar aquilo que ele sabe tanto e transformar numa linguagem simples. Ele consegue falar com o paciente? Consegue falar com o paciente. Com certeza. Mas ele não consegue, às vezes, entender que ele está falando com um público maior, né? Então, o profissional de saúde, às vezes, precisa de um treinamento para poder. Por isso que eu acho que a assessoria de imprensa é importante. Mas você sabe que a gente, desse lado dos bastidores, a gente acaba atuando, não é só conseguir um espaço para aquele profissional participar de uma entrevista, de um programa, de uma pauta. A gente vai muito mais além do que isso. Então, assim, o figurino. Muitas vezes, assim, Van, que roupa que eu vou? O que você acha? E essa cor? E como que você acha que a gente pode se posicionar naquele momento? Então, são dicas e são orientações até mesmo do vocabulário. O vocabulário, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque tem que ser didático, né? Exatamente. Tem que a gente fala para muita gente. Para muita gente. Muito mesmo. Porque se isso sai da TV e vai para o YouTube, por exemplo, muita gente. Acabou. Então, assim, e o profissional, se ele não consegue transmitir essa mensagem, né, a pessoa que às vezes nem é paciente dele, mas está passando pelo mesmo problema, não consegue identificar. Não mesmo. Né? E eu queria te perguntar o seguinte: quando que você tem que chegar no profissional que está lá no YouTube, né, no Instagram, fala assim, amigo, menos. Menos, porque vai voltar para você. Mas você sabe que a gente também, com essa questão da gente orientar, tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Então, a gente tem aquele profissional que chega sem experiência alguma e tem aquele profissional que já é muito digital, que consegue fazer e desenvolver de uma forma muito tranquila, em aparecer, ligar a câmera e falar com aquele aparelho. Tem gente que faz isso com muita facilidade. Mas a gente tem que tomar, assim,
saúde, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Então, a partir desse ponto, a gente tem sim, apesar por exemplo, as normas aí do Conselho Federal de Medicina, são rígidas até? São rígidas, ainda são. O ano passado flexibilizou um pouco essas regras, mas mesmo assim a ética continua, essa questão das normas médicas, da autopromoção, vincular o teu nome a um produto, são questões aí que realmente a gente tem que ter bastante cuidado e é delicado. Então, a partir do momento que o médico pode ligar o teu celular ou uma câmera, falar para aquela pessoa que está ali do lado, se não tiver cuidado, e muitas vezes a pessoa, às vezes faz sem noção, faz por desconhecer, pode gerar um ruído aí desnecessário. Grande. E muito do nosso lado também, Anderson, tem uma questão assim, muita coisa que a gente faz, o cliente não fica sabendo. Então, filtrar como que vai ser a pauta, como que vai ser desenvolvida, onde que vai ser transmitida, quem que vai atingir. Se a gente percebe que é algo que pode não, como que eu vou dizer, não está dentro não é nem da expectativa do cliente, mas não faz parte daquela visão, daquele valor. Então, em muitos casos, a gente já agradece o convite, é isso. E tem muitas questões que os médicos nos pedem, que a gente fala, doutor, o caminho, vamos começar aos poucos, o caminho não é esse. Vamos começar assim, a gente inicia dessa forma, aí a partir dessa entrevista você vai se sentindo mais capacitado em relação a comunicar, e às vezes, vai se sentindo mais seguro e às também, vezes, né? O seu trabalho é muito importante para o seguinte, a entrevista, a exposição, pode ser uma casca de banana para o profissional. Pode ser. Não pelo conteúdo, mas às vezes pelo momento. Às vezes aquele tema é controverso naquele momento, por isso que ele é chamado. E aí ele chega num veículo que, de repente, aquilo pode sair pior para ele, profissional, do que ele esperava. Mas você sabe que muita coisa a gente também acaba nessa questão de filtrar, a gente também, e isso não é de um dia para o outro, né? A gente vai tendo essa experiência e vai tendo essa facilidade de enxergar o que muitas pessoas não enxergam. Então, uma pauta duvidosa, uma colocação diferente do que foi combinado. A gente, ao mesmo tempo que é bacana, vou numa entrevista ao vivo, num estúdio, vou aparecer num... o ego fica um pouquinho mas massageado. Aí mistura um pouco do que? Da informação e do glamour, entre aspas, que é aparecer. Mas mesmo assim, a gente precisa sempre estar antenado. Porque tudo que é colocado lá, na grande maioria das vezes, a gente segue um roteiro pré-estabelecido. A gente tem a pauta já combinada. Que é importante. Que é importantíssimo. E muitas vezes acontece de ter algum fato factual mesmo, a pauta factual, que a gente acaba falando, nossa, esse assunto eu acho que não vai ser muito bacana, porque tem essa visão que eu acho que pode ter um ruído ali na frente. Aí a gente agradece o convite, tudo bem. Por exemplo, política a gente não se envolve. Questões mais delicadas, eu acho que não tem necessidade, sabe? Então, a gente não se envolve em pautas polêmicas, né? Não vai pisar onde não deve. Não deve. Então, eu acho que assim, o que acontece? Mas o profissional, você também tem essa preparação do seguinte, o jornalista também sabe da pauta. Certo? E às vezes, o jornalista é jornalista. Ele fala, mas eu posso fazer só uma perguntinha que eu queria saber? E o profissional tem que estar pronto, porque saiu da pauta. Né? E fala. Normalmente não são perguntas que vão colocar o profissional numa situação difícil, mas ele pode tomar um baque de nervosismo ali. Né? E só voltando ao que ele estava falando, a questão das postagens, eu fiz a pergunta por 2 motivos. Eu enxergo o profissional que posta, né? E assim, eu julgo, não é uma coisa nem... Mas assim, você quer divulgar seu trabalho? Perdão. Você não vai divulgar o joelho aberto. Você concorda? No Stories? Verdade, isso aí também está dentro das normas. Você entendeu? Você não vai divulgar a sutura ou qualquer coisa, o transoperatório.
Não pode. Mostrar paciente é uma coisa que não pode, isso é gravíssimo. Né? E você pega e mostra isso, não tem retorno isso para você. Né? Então, nitidamente, esse profissional está fazendo de orelhada. Sim. Ele vai lá, para ele, aquilo foi a melhor sutura que ele fez em anos. Mas publicar... Mas daí a expor isso publicamente não vai trazer nenhum benefício para ele. Do mesmo jeito que tem alguns profissionais que saem um pouco da linha ética e começam a mostrar coisas, e eu vou falar da minha área, que aí eu posso. Vamos falar das famosas facetas laminadas, que são o que hoje em dia está muito, muito feito, muito em vista, muito em alta e tal. E aí, o sujeito posta o antes e depois, que também não pode, com a boca do cara parecendo um azulejo de banheiro. Tá bonito? Não tá. Não é que não, mas para ele tá. Mas aí vem o profissional e fala o seguinte, fala, olha, não tá bom. Né? Mesmo assim, ele vai lá, ele esbraveja, ele faz. Mas não posta. Não posta. Não porque eu, outro profissional, vou estar vendo e vou falar, podia ser melhor. Mas porque isso pode gerar na população que aquilo é um padrão. É um padrão. E não é um padrão. Mas isso acontece bastante também, né? Entendeu? Da gente mostrar algo que lá na frente acaba sendo um modelo, né? Sendo um padrão que, na grande maioria das vezes, não faz parte da realidade, né? Claro. E fica muito artificial, né? Esse claro, exemplo que exatamente. você colocou. Claro que você também, não vai chegar para a pessoa e falar, olha, podia ser melhor. Você vê aquilo ali, mas você percebe que quem tem que ajudar naquilo é o profissional. Quem tem que orientar. Isso eu falo da minha área, mas cirurgia plástica está dentro dessa também. Né? Que a gente olha e fala, mas não está. Eu tinha um professor falecido já, que ele falava o seguinte, você tem que se reconhecer no seu RG. Se você não se reconhecer no seu RG, é porque alguma coisa está errada. Sim. Né? Então, aí eu vou amarrar esse assunto falando da assessoria que chega nele e fala, melhor não, né? Acho que não vai ficar legal. E até se o cara entender que não vai, né? O que eu te perguntar assim, é o seguinte, cada veículo tem um tipo de treinamento para o profissional, rádio, TV, cada abordagem é diferente? Então, na maneira da gente conquistar aquele espaço, acaba sendo similar. Porque a gente tem, por exemplo, uma sugestão de pauta, a gente trabalha um determinado modelo ou um conteúdo feito para aquele profissional, que a gente chama de release, e através desse material, claro, aprovado pelo cliente, sempre, né, com total transparência e cuidado em relação às informações, a gente inicia esse trabalho de follow-up diário, que é o quê? A gente entra em contato com as redações, com os jornalistas, com os editores, e aí fala da pauta, fala do profissional. Mas, até aquela pauta ser aprovada, tem um longo caminho. Então, desde o início, é uma coisa assim, que a gente tem sempre ir buscando, e com certeza, nessa questão diária, a gente sempre tem as pautas aprovadas. Ou seja, a gente pode trabalhar um tema agora, aquele profissional, o jornalista, né? Gostou daquele assunto, aprovou aquela pauta, o profissional, o cliente foi entrevistado, e depois que esse material foi publicado, ou foi para o ar, veiculado, enfim, aquele profissional, o cliente, ele acaba se tornando mais conhecido dos jornalistas. Então, é um editor que lê o que ele falou, que assistiu. Então, falou, nossa, que bacana, comunica bem, eu vou chamar. Então, aí começa um efeito viral, que isso é incrível. De uma entrevista, e também vai muito assim, da maneira que ele se coloca, da forma que ele comunica, que com todo o nosso cuidado, dá muito certo, né? Que é a postura, que é você falar de uma forma didática, que é você ser cuidadoso em relação às palavras, né? Chegar e às vezes tá no horário correto, dentro da imagem daquele que o veículo tem.
como modelo. Modelo. Então, o apresentador tem um perfil mais animado, aí você leva uma médica que também é muito animada e parece que foi feito, aquela pauta casou, a gente brinca, né? 100% com o estilo do programa. Aí pronto, a partir da primeira entrevista Entendi. já vai começar ser, não é uma coisa, toda semana, não, mas de uma forma frequente começa porque eu a participar. Eu imaginava que a pauta vinha deles. Então, mas isso acontece também. Tipo, comecei Vanessa, uma ponta aí. Profissional. Mas o que acontece? A gente trabalhando uma determinada pauta e a partir do momento que aquele médico ou profissional da saúde começa a aparecer, os jornalistas também nos buscam para poder falar com aquele profissional. E o contrário acontece bastante. Como a gente tem anos aí de assessoria e é focada só em saúde, os meus colegas, que eu acho que nada tira isso da gente, que é só o tempo que faz a gente ter tanta credibilidade, assim, de contato mesmo, né, e amizade, isso é uma coisa muito fantástica, porque diariamente eu tenho jornalistas falando, Van, me ajuda, Van, preciso falar com aquele médico, Van, essa pauta foi aprovada agora, o que você pode me ajudar? Então a gente é realmente uma ponte, né? E o jornalista, quando ele recebe a missão, ele precisa da assessora, ele precisa de um banco de fotos, para ele poder montar. E a gente tem tudo. Mesmo? E a gente acaba fornecendo tudo. Eu brinco e falo que a gente é um tripé. A gente, assessor, o jornalista que faz o negócio acontecer, que é a mídia, né? E tem o profissional. Então, a gente tem a imagem do profissional, as informações, tem a gente que a gente leva, a gente abre portas aí para os meios de comunicação e, consequentemente, ele explode em relação à imagem dele, a valorização do nome e de tudo que acontece a partir de um trabalho de divulgação. O profissional, né? Ele sempre busca, não é só imagem, né? Ele também quer que os pacientes o conheçam e possivelmente o procurem. Mas você sabe que a imprensa dá muita credibilidade, né? Dá. A autoridade. E os profissionais colocam no site próprio as entrevistas, as mídias que eles fizeram para poder colocar aquilo com uma certa... falar, ele esteve no programa X, falou sobre o assunto e tal. Você sabe uma coisa bem interessante que acontece já há alguns anos, né? Com a vinda das redes sociais, como que a gente faz? Assim, rede social precisa ter. Imprensa é o grande diferencial de uma comunicação. A gente consegue, através de um resultado de imprensa, levar conteúdo para as plataformas digitais desse profissional. Então, por exemplo, eu estou aqui hoje gravando, esse episódio vai para o ar e com certeza a gente vai ter um monte de cortes aí fantásticos. São informações que a gente vai colocar no YouTube, vai colocar no Instagram, vai colocar aonde, mandar para o cliente, para os pacientes, por que não? Sim. E aí, quando o paciente vê, nossa, eles amam. Falam, nossa, meu médico tá lá. Eu vi. Exatamente. Isso é muito carinhoso, assim, os pacientes com os médicos, sabe? Não, porque ele fala que meu médico tá lá. Às vezes liga para outra pessoa e fala, o meu médico tá falando. E é instantâneo, porque a pessoa tá ao vivo e a gente já começa a receber foto da televisão, vendo. E eles compartilham, né? É uma coisa muito legal. Não, eu não gosto de usar o nome pirâmide, mas é um negócio. Mas é uma coisa gigantesca. E tem aquele profissional que você pensa dentro de você assim e fala, deixa que eu cuido da sua rede. Não precisa postar nada. Tem. Toda vez que ele posta, você fala. Não, mas tem de tudo, assim. Né? Tem aquele... E você não pode chegar para ele e falar assim, olha, não posta. Não, mas você sabe que... Assim, a não ser que eles te dêem abertura. Né? Não, mas geralmente, quando a gente inicia uma parceria, é tudo muito transparente. A pessoa que busca assessoria de imprensa ou um trabalho... Ele vai com a guarda baixa. Não, é uma troca de coisas muito positivas, né? A gente vai num mar de informação aí que a gente vai ter com a gente e eles também, eles vão aprimorar a comunicação deles. Então, primeiramente a gente faz um diagnóstico, como está a tua imagem lá fora? Como que está a tua imagem dentro e fora da rede social? Isso, às vezes, a pessoa que está lá todo dia não percebe, não vê quem são as pessoas que ele está atingindo, nem sabe se faz parte do perfil de clientes, por exemplo. E a rede social te dá tudo.
todos os números, todas as análises. Todos. Então, hoje você consegue personalizar qualquer um. Qualquer um. Onde ele é citado, onde ele não é citado, quantas vezes ele foi citado. Né? Então, é importante, isso eu te perguntei, porque você deve lidar com diversos tipos. Tem um sujeito que não sabe nem ligar o celular. Não, e tem pessoas que não gostam de aparecer. Falam, pelo amor de Deus, Vanessa, televisão, jamais eu vou. Então, isso é o pior. Então, mas aí, o que a gente faz com todo o nosso cuidado? A gente começa aos poucos. Então, jamais eu vou, numa primeira oportunidade, fechar uma televisão. Ele ainda não está habituado com aquele meio, né? E é tudo muito diferente da realidade do dia a dia dele. Então, a gente começa o quê? Uma entrevista por escrito, uma entrevista para rádio. O jornalista vai te ligar, vai ser um bate-papo, como a gente está fazendo aqui. Ou ele vai gravar resposta em áudio. Hoje em dia, o WhatsApp é fantástico para isso. Tua voz sai na rádio, não precisa nem fazer direto. Vai direto. Né? Então, isso tudo vai gerando o quê naquele profissional? Confiança, uma fortaleza que ele já tinha, mas ele desconhecia, porque é algo novo para ele, né? E aí, com o tempo, a gente fala, vamos uma TV? Será? Calma, é uma TV pequena, muitas vezes a gente fecha algo gravado, que dá para parar, dá para voltar. Então, a pauta já é pré-estabelecida, então você não vai fugir do seu dia a dia. Você vai lá para passar a sua experiência. Não, eu falo isso porque isso é uma pergunta pessoal, tá? Porque eu era o cara mais low profile que você pode imaginar. Não parece, tá? E tá com podcast. E não parece. Quem me conhece sabe. Nem fotografia eu queria tirar. É mesmo. E aí... E como que mudou? Vou te entrevistar agora. O que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que não dá mais para você ser low profile. Não dá. Não dá. Você tem, assim, hoje em dia, você tem que falar bem. Você vê os jovens de hoje, eles já saem falando em microfone, já fazem áudios muito bem articulados. Já tem postura, já tem didática, já... E você não pode chegar para nada e falar assim, isso aqui eu não sei, e fechar a porta. Você pode até fazer isso inicialmente, mas não tem jeito. E aí, eu peguei, joguei tudo fora e falei, na pior das hipóteses é gravado. E aí a gente vai aprimorando, né? E tudo isso que como a gente estava conversando antes, foi bolado de acordo com o que eu conseguia fazer. E o amadurecimento vai vindo e vai vindo. Quando você vê que você está fazendo uma facilidade, fala, meu Deus, como eu consigo? E você vai melhorando, é uma evolução. E você sabe que é incrível, assim, a pessoa que vai a primeira vez, assim, num programa de TV, independente se é gravado ou ao vivo, nunca mais ele deixa de ir. Pois é. Porque é contagiante, assim, muito legal. Eu falo pra isso, quem não conhece... Se eu tivesse no seu lugar, eu ia estar muito nervoso, mas eu estou tranquilo. Não, mas televisão é uma coisa assim que chama bastante atenção dos clientes. Assim. A própria estrutura, quando o cara chega no estúdio. Né, e muitas vezes ele vai ser entrevistado, de repente, por uma pessoa que ele admira. Que ele vê, né? É muito ele legal. Assiste. Não, essa é legal, troca. O cara fica nervoso. Fica, na grande Não vou mentir pra você, dependendo de quem vai falar, com quem ele vai falar. Né? E também vai do apresentador dar aquela ajudinha. Fala, fica calmo. É ao vivo, mas a gente edita mesmo assim. Né? Então, assim, o que eu ia te perguntar é o seguinte. É difícil a gente separar a saúde, no caso de profissionais, e não colocar ela como produto. É uma linha muito tênue isso. Como é que você trabalha isso para não transformar a saúde num produto que ela não é? Em nenhum momento a gente pensa por este ângulo. Assim, desde o início é o quê? É trabalhar informação jornalística. E é isso. A partir do momento que a gente tem, nós, da assessoria, por exemplo, a gente lida com o conteúdo do profissional com jornalistas. Então, eu não tenho na minha equipe uma pessoa sem ser jornalista que vai entrevistar o profissional, um cliente nosso. A pessoa, para fazer a entrevista com o cliente nosso, ela é jornalista. Então, na nossa equipe, já parte daí. Então, assim, a gente não trabalha nesse sentido como se fosse um produto ou algo vendável. Não, eu vou vender. Muito pelo contrário. Não, eu digo assim porque às vezes... Mesmo porque, Anderson, o que a gente faz é informação pública, por exemplo. É uma prestação de serviço. E o profissional vai lá naquela TV, vai
sair num grande jornal, por exemplo, e muitas vezes o profissional fala, nossa, quanto eu vou pagar para estar nesse jornal? Quanto que eu vou ter que pagar para ir naquela TV? Existe isso aí? Não tem. Não, tem. O famoso jabá? Não, claro que tem. Departamento comercial, qualquer coisa tem. Né? Você paga e está lá. Mas o trabalho de imprensa é orgânico, é informação jornalística. Então a pessoa vai numa TV, você leva a informação, a TV te cede aquele espaço, aqueles minutos ou aquele tempo para falar. Então, assim, não vejo como algo de produto. Você está fazendo bem. Não, eu digo você está assim, passando a informação. O seu trabalho, porque às vezes eu estou falando isso porque existem profissionais, né? São poucos no mercado, mas que ainda entendem que ele pode transformar o que ele faz em uma coisa vendável. Né? E às vezes ele chega para você com essa ideia e fala, não dá para a gente abordar assim. Se a gente aborda assim, a gente sai de uma série de normas, por exemplo, uma série de... a mídia não fica dando... qual que é teu telefone, por exemplo? A mídia não fala, nossa, por exemplo, entrevistar alguém falando daquele médico, que ele é ótimo, que ele é perfeito, e o médico se autopromovendo, nossa, eu sou o melhor. Minha técnica, imagina, minha técnica é a mais avançada. Você entende? Então, depende da maneira que você se coloca. Por isso que é interessante a assessoria que vai lapidando, né? Vai orientando, vai educando na forma de comunicar também. Você sabe de uma coisa? Esse profissional que fala que a técnica dele é a melhor, que ele tem as melhores condições, normalmente ele nem procura uma assessora, porque ele acha que ele sozinho ele consegue. E você sabe que eu tenho profissionais há muitas décadas comigo, é uma dádiva, assim, eu agradeço demais mesmo, que atende pessoas extremamente famosas, muito famosas, e não divulga. Mas Sabe aquilo que não precisa? Não precisa. Menos é mais? Exatamente. É engraçado, né? É porque, assim, eu acho que esse marketing de pessoa famosa, eu não acho que isso funcione tanto. Sim. Tá? Ainda mais hoje, no mundo digitalizado, numa condição de internet, que qualquer um faz uma foto, e fama é uma coisa muito... É passageira. Passageira. Né? Então, assim, esse negócio do cara tirar uma foto, tal, fazer a foto e divulgar... Então, o cara não pode acreditar aquilo com ele, que ele foi procurado para ser fotografado, então ele é acima. Não, ele só é visto. Ele só está visualmente exposto, publicamente exposto. Então, e ele tem esse bônus para pagar, que as pessoas... E que é legal. Né? O que você não pode é entender que aquilo ali desvirtua a sua maneira de ser. E a imagem, entendeu? Né? Tem uma coisa muito assim que a gente leva muito a sério, que é o propósito. Qual que é o teu propósito hoje? O meu propósito hoje, eu posso até te responder. Pode responder. É fazer esse podcast ser não grande, mas uma coisa que me deixe feliz. Então, meu propósito é trabalhar com saúde, levando informação dentro do jornalismo, porque a gente tem a ferramenta, né? Você tem uma ferramenta muito grande nas mãos. Não, porque eu falo... Isso é extremamente... Que eu entendo assim, Vanessa. Importante. Apesar do convidado achar que ele é o importante, às vezes, o que é importante é o resultado da nossa conversa. Com certeza. É isso que é importante. Então, se a gente vem aqui e a conversa não anda muito bem, o resultado dela não é transmitir o que a gente quer, o convidado pode ser o presidente da República. O negócio não flui. Não adianta. Não flui. E às vezes um convidado que a gente tenta extrair dele, e ele tem que querer estar aqui. É isso que eu falo. O sujeito que vem porque o assessor falou para vir, e chega aqui e começa a responder, não querer desenvolver um papo, não é ruim para mim. É mais dificultoso para mim. Mas o resultado que nós vamos entregar é ruim para todo mundo. Você entendeu? Então, eu acho que é importante ter sempre alguém do lado, o assessor, alguém que traga ele. Você quer ir lá? Ó, é isso, o formato é desse jeito, o entrevistador fala desse jeito, ele pergunta, tal. Né? É a sua forma de fazer. Você vai dar conta, você prefere uma coisa mais engessada de pergunta e resposta com ficha. Né? Então, assim, às vezes ele vem porque, não quero muito, aí chega aqui e começa a olhar para você. É terrível. É horrível. Fica numa situação angustiante, eu acho, hein? Não, então.
E as dificuldades, quais são as dificuldades dentro do seu trabalho com os veículos, às vezes, e com os clientes? Assim, quando é que dá conflito? Assim, conflito no seguinte sentido: o cliente quer ir em tal lugar, mas aquele lugar não tem pauta, ou quer a pauta, mas o cara não quer aquele cliente, que é uma coisa que você trabalha internamente. Uma coisa que acontece sempre, mas eu não enxergo como algo negativo, eu enxergo como algo muito positivo. Por exemplo, a gente, com muito suor, a gente conseguiu aquela pauta aprovada naquele programa que aquele cliente amava e foi um sonho da vida dele. Aí ele vai. Aí ele mal sai. Quando que eu posso voltar? Então, assim, mal saiu, mal... Ele gostou do negócio. Ele amou. Por um lado é ótimo, mas pro outro lado, não é todo dia, por exemplo. Claro. Não é. E se você foi no programa hoje, você vai voltar, mas tem que dar um tempo. Mas tudo isso a gente orienta também. Não, claro. Não é uma coisa, TV vai ser todo dia? Nem pode ser todo dia. Imagina se tiver todo dia, o profissional não trabalha. Não, e essa pergunta... Não tem outra coisa a não ser responder, né? Atender jornalista. E dá trabalho, né? Você investir tua agenda para ir naquele lugar, conseguir uma O cara não faz outra coisa. E reclama disso às vezes. Primeiro ele quer. Aí depois que ele atinge, ele não quer mais. Não quer. Né? Porque dá trabalho, mas eu costumo dizer que eu dou trabalho bom, né? Porque não, é muito... Sim, é gratificante. É gratificante, acho que essa é a palavra também. E assim, quando que a imagem, que você percebe que a imagem dele está desgastada ali, desgastada não no sentido de chamarem para pauta, mas ele está aparecendo demais. E aí você fala, e quando que ele tem que sair de cena, ficar um tempo fora? Então, isso é muito relativo no sentido de como conduz aquela trajetória. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que estão conosco há 20 anos, por exemplo. Como desgastar uma imagem dessa? Não desgasta, porque tudo é equilibrado, tudo é dosado. O que a gente valoriza muito internamente é o quê? Não é a quantidade, é a qualidade dos veículos de comunicação que a gente atua. Então, não adianta eu pegar, por exemplo, eu te falei de release, que a gente trabalha o follow-up com os jornalistas, você liga, você tenta o contato hoje, amanhã, e vai até conseguir. Muitas assessorias, que eu não acho errado, mas cada uma tem uma conduta, pega esse material, coloca numa ferramenta e dispara para, 40 mil veículos. Quais são? Qual que é o perfil? Então, nossa, meu nome saiu sei lá onde, eu nem estou sabendo. Você perde o controle de como está saindo aquele nome, aquelas informações, né? Então, a gente, desde o início, é direcionado, é um trabalho pautado do que, primeiro, o cliente gostaria de divulgar e também com o nosso olhar, né, do lado de cá. E a gente direciona, planeja e faz dentro de tudo que a gente já vem falando, buscando alguns meios de comunicação. Todos para todo mundo? Não é isso. Sim, tem clientes que é algo mais assim, de uma editoria mais específica, que é um canal que nem toda mídia aborda. Tem isso também, né? Hoje a medicina está muito especializada, né? Não é mais uma coisa só. E você recebe também das redações artigos para serem escritos por profissionais também? Fala, eu preciso de um artigo dessa pauta. O que acontece é assim, vem a pauta. Estou desenvolvendo um assunto, sei lá, sobre, igual teve no começo do ano, infecção, né, que teve a virose nas praias e tal. Aí aquela mídia quer desenvolver um assunto relacionado a essa pauta, desenvolver uma matéria. Aí entra assim, o jornalista já conhece o profissional que a gente tem, fala, será que o doutor tem um tempinho para me atender? Será que ele responde 3 perguntinhas? Aí a gente acaba colocando. Sim, eu achei que... O oposto também acontece. Mas não vem um material pronto, uma coisa... Não, tipo assim, quando eu perguntei, eu falei assim, artigo por escrito, para colocar em jornal ou em alguma mídia. Quando é artigo, acontece sim. É isso que você está vendo? Que eu te perguntei assim... Olha, ele vira colunista? Como se ele tornasse colunista. Isso acontece. Então, por exemplo, bastante. Tem um espaço no jornal que é sobre saúde. Você quer escrever quinzenalmente? Aí vem um médico para falar de uma determinada pauta, ele é endocrinologista, ele fala. Isso. Aí na outra semana é outro profissional e tal. E aí eles te procuram para falar, olha, eu preciso de um profissional que escreva semanalmente. Tem direto, isso? Direto, tem. Isso acontece muito no decorrer do trabalho. Mas só a continuidade chega a
a um resultado desse. Entendi. Por exemplo, eu tenho um médico que trabalha com a gente há muito tempo, que a gente conquistou durante 4, 5 anos. Ele tinha um quadro numa, não vou falar nomes, né? Numa grande rádio, e que começou uma pílula, a gente chama de pílula, segundos, e ele passou para sábado e depois virou diário semanalmente, ficou durante 4, 5 anos. Só que aí mudou a direção, e aí mudou. Coisas isso da própria televisão, que às vezes. Acontece também daquele profissional ir muito num programa, só que também ele não pode ir em outro da casa. Sim, sabe sim, assim? sim. É meio exclusivo. Certo. E tudo bem. Não, tá ótimo. O profissional entende, a gente entende. Porque e é assim, né? Não, o problema é o que eu te perguntei em relação ao artigo, que uma vez eu atendi um jornalista no consultório, ele falou para mim: doutor, você tem que escrever alguns artigos para colocar na internet. Porque, normalmente, o jornalista, ele busca seu nome. E o que você tem produzido online? O que você tem de produção online? Aí ele vai ver sua produção online, vai ver se aprova você ou não. Às vezes não te conhece, né? E aí eu falei, na época eu não estava com esse foco ainda, mas eu perguntei por curiosidade. A gente sempre quer saber como que o profissional sai do consultório dele e foi parar na beira do microfone, né? E aí também você faz a gestão das redes. Fazemos. Como que funciona isso? Então, no geral. No geral, sim. Como a gente já falou, né? A grande maioria dos clientes já tem uma equipe de marketing, né? Que cuida. Quando a gente trabalha como braço da imprensa junto com o marketing, é um trabalho em conjunto. O que a imprensa faz, a equipe de marketing não faz, e vice-versa. Só que eu vou sempre posicionando. Doutor vai tal data aqui. Então, precisa fazer uma chamada. Tal data vai ser veiculada, então a gente vai ter esse resultado. E vai trocando essas informações. E esse material, esse resultado de imprensa, é usado por essa equipe de marketing nas redes dele. E tem também aqueles profissionais que não têm o marketing. É isso que eu te Só perguntar. que aí a gente entra apoiando esse lado também. Porque às vezes o profissional fala, eu preciso de gestão das minhas redes. Aí você vai lá, pede lá a conta dele, dá uma checada nas postagens que ele já fez sozinho. A gente já vê o histórico, faz aquele diagnóstico a grande maioria das vezes a gente muda tudo. Muda bio, põe destaque, não tem destaque, né? Não tem arte, não tem uma identidade visual, não tem a imagem dele, nunca, né? Então isso a gente cuida também. Porque o profissional às vezes confunde a imagem dele profissional com o pessoal, aí coloca a postagem dele pessoal, não que seja ruim. Não, mas vai de cada um. Mas aí depende muito do que ele quer mostrar, né? A grande maioria tem separada, né? É melhor. É melhor porque... Ou acaba desenvolvendo assim, o dia a dia stories, e o que é algo mais fixo tal, e deixa no feed, e deixa fixado lá, e é isso. Porque hoje, o que eu tenho notado é que os Reels são os que têm mais impacto. Sim. Né? O Stories tem impacto dentro dos seus seguidores, os Reels têm impacto fora dos seus seguidores. Né? E essa história do collab eu achei espetacular. Porque você é recente, né? Não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo. Tanto que quando eu gravei o primeiro episódio, não tinha. Não tinha. E também, quando começou, era com uma pessoa, agora aumentou, né? Agora você pode fazer com 3, várias. Isso é muito bom, né? Trocar o engajamento. Gigantesco. Né? Você já teve algum profissional cancelado? Não. Nunca passei por isso. Não, se tivesse passado, eu falaria. Porque acho que tudo é aprendizado, não digo nem cancelado pelo seu trabalho. Ele se cancelou sozinho. Não tem. Que você fala, agora eu vou ter que gerir essa crise. Não tem crise. Não, entendeu? A gente trabalha, eu acho que a gente é muito peculiar nesse aspecto, né? Os clientes que a gente trabalha têm mais ou menos o mesmo perfil. Sabe assim? São professores da USP, não vou falar. São professores de grandes instituições. Não, aqui pode falar tudo. Nome, propaganda. Tudo. Tem entidades, né, muito renomadas por trás. Então, são pessoas que querem transmitir informação, entendem a importância disso e faz com que o trabalho chegue para milhares e milhares de pessoas, né? Eu não tenho um profissional que fala, eu quero bombar, eu quero atingir X. Não tem. Pelo menos dentro do nosso contexto, né? Mas eu acredito que tem assessorias que fazem essa parte também, né? Tem. E aí você já teve profissional muito jovem
não digo recém-formado, mas começando a carreira e já te procurando? Já. O que eu acho super inteligente e maduro. Tem. Tem pessoas que já têm essa visão desde o começo. Que ele já entende que ele vai trabalhar aquela imagem. Tem pessoas que começam desde o zero assim, com a gente. Falam, nossa, eu não tenho nada, eu não sei o que eu faço. O que eu faço, Vanessa? Isso é legal. Isso é muito legal. A gente começar um cliente do zero e ver ele crescer, isso aí acontece muito com a gente. E acontece também daquele profissional que já tem anos de experiência e está escondido. Eu falei, meu Deus, doutora, como que você fala todo esse conteúdo. Estou impressionada. E tem gente que nasceu para aquilo, né? Só não tinha oportunidade de expor. E às vezes era professor, e às vezes expunha dentro da sala de aula, da parte acadêmica, da apresentação de trabalho, muito bem, mas ninguém tinha o olho clínico de perceber que ele poderia expandir aquela capacidade de informação para um público muito maior. Né? Isso acontece bastante. Mas tem gente jovens, gente de mais idade também. E os de mais idade também não têm experiência com o digital. Exato. Eu tenho profissionais que, por exemplo, antigamente, né, para entrar numa live, eu estava junto para orientar, para posiciona assim. E tudo bem, né? Isso é muito lindo. Mas é que a gente volta lá no início. É muito as legal. As entrevistas online, fala, doutor, liga o seu áudio aí, que nós não estamos ouvindo nada. E aí a pessoa faz, desenvolve, vai bem, eu falo, nossa, que bacana que é isso. E é muito legal, é muito legal. Eu vejo com um respeito muito grande, assim, o trabalho que a gente desenvolve, né? Porque tem que ter, né? Tem assessoria individual também, né? Tem. Que ele assessora aquela pessoa exclusiva. Exclusivo. Tem. Né? Tem gente que faz assessoria para hospital, por exemplo, é exclusivo. Tem gente que faz assessoria exclusiva para determinada área específica. Essa área, por exemplo, da medicina, você só vai trabalhar comigo. Tem também. Isso tudo é combinado, né? Sim. E é possível fazer assim também, né? Por isso, eu queimei a minha pauta. Queimou? Acabou tudo. E a boca aberta? Tô com medo dessa pergunta. Ai. Vai ter. Vai ter? Eu acho que eu criei uma pergunta. Ai, meu Deus do céu, eu tô com medo. Não tinha, tá? Não? Ai, meu Deus. Às vezes eu deixava lembrar. Não, mas já tava. Né? A minha perguntinha boca aberta pra gente encerrar é assim. Adorei essa caneca. Para onde vai a comunicação? Para onde vai? Meu Deus. A gente vai estar trilhando e aonde você acha que a gente vai chegar? Eu acho que o caminho da comunicação, principalmente hoje em dia, vai ter que ter um direcionamento muito consciente para a gente não desvirtuar o meio do caminho. Porque do mesmo jeito que a gente tem bons profissionais fazendo, falando e acrescentando, tem coisas muito negativas também dentro da comunicação. Então vai da gente enxergar realmente com quem você está, como que você quer chegar lá. E a informação, ela é para sempre, né? O que você fala, está gravado aqui. Não, e não é nem gravado, é no aprendizado daquele ser humano, né? Sim. Porque uma informação que você dá muda a vida de muitas pessoas, o contrário também. Exatamente. Então, uma informação mal dada é uma coisa assim terrível. E é uma coisa que a gente tem que conviver. Né? Conviver. Eu acho que assim, a informação está aí, inteligência artificial não precisa nem dizer, que é maravilhosa, mas tem que ter cuidado. Rede social é maravilhosa, tem que ter cuidado, principalmente na questão educacional, né, dos filhos e tudo mais. O acesso à informação. O acesso, tudo é muito, né, hoje em dia, né? Hoje não tem limite, né? Porque você pode usar a inteligência artificial para muita coisa, para o bem, para o mal. Eu já vi entrevista de um grande médico aí, depois eu te falo fora do ar, e ele vendendo aquelas cápsulas de planta. Não vou falar aqui o que ele está vendendo, quanto é programa. Era um médico, ele vendendo no Instagram. Então, mas era a inteligência artificial? Era inteligência, você percebia, a voz era dele, mas tinha uma desconexão ali bem pequena, que se você observasse, você percebia que aquilo ali estava errado. Mas se você bate o olho ou só escuta, você pensa que tem certeza e vendendo o produto. Coisa que jamais aquele médico faria. Eu tinha certeza. Tanto que durou, sei lá, 15 dias.
aquilo lá, acho que alguém denunciou, e chega nele também, né? Chega. Alguém denunciou e ele acabou saindo do ar. Adorei. Foi um prazer. Adorei, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu acho que se eu tivesse mais tempo, a gente ia falar mais. Eu tenho certeza. Né? Mas eu acho que foi muito... Amei. A mãe, presente, obrigada. Viu? Imagino. Gente, encerramos por hoje. Não percam o próximo episódio do Boca Aberta Podcast. Fechou.